Saulo estava no meio. A Bíblia nos relata que quando Estevão estava contando o testemunho de Jesus Cristo, aquele povo do Sinédrio, o sacerdote, cada hora que Estevão começava a falar de Jesus, a Bíblia nos relata que eles começaram a acirrar os dentes, de tanta raiva e ódio por ele estar falando de Jesus Cristo. Porque o sacerdote, naquela época, ele servia a Deus também. O sacerdote, ele também era cristão. Só que Estevão estava ministrando a palavra que falava sobre Jesus. Sobre aquele Jesus que morreu e no terceiro dia se ressuscitou. Então Estevão estava ministrando sobre Jesus. E para aquele povo era uma afronta. Ministrar sobre Jesus não podia. Então foi daí que a palavra do Senhor fala que daí em diante Saulo, ele entrava em casa, pegando mulheres e homens. Muitas vezes matava, outras vezes prendia, outras vezes matava, batia, outras vezes humilhava. Fazia muito mal ao povo cristão que servia a Jesus. Só que você vê aqui que Paulo, ele era um homem entendido da palavra. Só que eu venho aprender com esse texto aqui que para você ser entendido da palavra de Deus, você tem que conhecer Jesus Cristo. Você tem que conhecer Deus. Para você falar do amor de Deus, você tem que conhecer Ele. Paulo, ele falava de Deus, só que Paulo aqui, ele não conhecia Deus. Porque se ele conhecesse Deus, Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, e no terceiro dia foi ressuscitado, claro que Saulo não estaria fazendo isso que ele fazia. Então aqui no capítulo 9, versículo 1 de Atos, aqui começa. A Bíblia fala que Saulo, ele estava respirando, ele estava indignado. E daqui em diante ele foi até o sacerdote e pediu cartas que ele desse para ele. Para ele ir para onde? Para outra cidade, a cidade de Damasco. E ele já foi falando assim: se caso eu encontrar quem eu encontrar pelo meio do caminho, que seja homem, que seja mulher, mas que estiver falando de Jesus Cristo, eu vou prender. Já levo diretamente para Jerusalém e já prendo. A Bíblia fala que quando ele foi chegando perto de Damasco, que ele já estava encostando para entrar na cidade, uma luz brilhante, falar que nem o pastor falou aqui, a luz do sol. Só que essa luz aqui, ela era mais brilhante do que a luz do sol. Glória a Deus, aleluia. Porque essa luz aqui, quando ela brilhou ao redor de Saulo, a Bíblia nos fala aqui também que ele caiu por terra. E quando ele caiu por terra, se ouve uma voz. Só que todos os colegas deles, os amigos deles que estavam com ele, só escutou só a voz. Mas a ninguém eles viu. Então a Bíblia também fala que aqueles homens ficou atormentados. Eles ficaram com medo. Porque eles ouviram a voz entre a luz, mas eles não viam ninguém. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eu aprendo nesse texto é porque eu e você, para a gente ver Jesus e ver a glória de Deus, a gente tem que estar eternamente. E o Espírito Santo de Deus que tem que estar nos conduzindo. Porque se o Espírito Santo de Deus não estiver me conduzindo, eu não vou poder ver Deus. Eu não vou poder ver Jesus. Aí vocês me perguntam por quê? Porque Jesus, Ele é Espírito. Então eu e você, para entender as coisas de Deus, nós também temos que estar em Espírito. Nós também temos que dar lugar ao Espírito Santo nos conduzir a ir conhecer o que é as coisas de Deus. Glória a Deus. As coisas de Deus não é isso aqui que a gente veja aqui não.
Você só vai entender o que é as coisas de Deus só quando você deixar o Espírito te conduzir. Porque através do Espírito Santo, eu e você conhecem quem é Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E caindo por terra, ouviu-se uma voz. E ele perguntou: quem é tu, Senhor? E aí Jesus se revelou para ele. Glória a Deus. Foi daí que Saulo passou a ter intimidade com Jesus, daí desse instante. Verdade. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que quando ele perguntou quem era, Jesus falou: sou eu, Jesus, aquele que tu persegue. Glória a Deus. Aquele que você tanto quer mal, aquele que tanto você faz mal. Mas por que você faz isso? Quem? Você vê aqui que chegando no versículo 6, aqui ainda é Jesus falando com ele. Mas levanta-te Glória a Deus. e vai para a cidade, Glória a Deus. Glória a Deus. que lá vão falar para você o que você deve fazer. Glória a Deus. Você vê aqui que ele não sabia quem era Jesus, mas quando ele ouviu a voz de Jesus, Jesus já deu uma missão para ele. Glória a Deus. Você está indo para essa cidade, você vai continuar indo para ela. Glória a Deus. Mas quando tu chegar lá, alguém vai levar um recado meu para ti. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que quando Paulo ele levantou, ele já não estava vendo nada. Estava assim. Mas ele não estava vendo nada porque ele estava com o olho. Antes ele não enxergava Jesus porque ele estava com o olho carnal. Que nem muitas vezes eu e você aqui. E eu acabei de falar. Para você conhecer Jesus, você tem que estar em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Paulo ficou cego no olho carnal, o olho espiritual dele, Jesus abriu. Glória a Deus. Para ele poder saber quem era Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque os homens não viram quem era que estava ali, mas Saulo viu quem era que estava falando com ele. Porque a partir daquele momento que Saulo caiu por terra e levantou sem enxergar, mas no mundo espiritual Paulo estava enxergando Saulo. Glória a Deus. Ele estava sabendo quem era Jesus. Glória a Deus. Porque se ele não soubesse que era Jesus que falava com ele, ele não estaria fazendo isso aqui, como hoje é círculo de oração. A Bíblia também nos revela aqui que os seus companheiros de viagem, emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, abriu os olhos e nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Aqui você vê um homem que estava com o intuito de ir para aquela cidade para praticar o seu mal. E nesse exato momento você estava vendo esse homem agora sendo carregado e guiado pelos seus companheiros. Um homem que era de estatura, porque Saulo ele tinha fama. Saulo ele era um cara famoso, tinha dinheiro. Então ele era um homem que ele era poderoso no que ele fazia. Porque se ele não fosse esse homem, o sacerdote não ia dar a carta a ele com liberdade para ele fazer o que ele fazia. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia também não vai nos revelar que Paulo teve aqui assim, no versículo 9. Esteve 3 dias durante quase nada comeu e nem bebeu. Glória a Deus. Aqui Paulo fez uma coisa que eu e você tem que fazer diariamente, para eu e você conhecer o que Jesus quer comigo e com você. Verdade. Glória a Deus.
A Bíblia fala que Paulo ele ficou 3 dias sem comer, pastor, e sem beber. Ele ficou em jejum e oração. Glória a Deus, aleluia. Então você vê aqui que a partir de agora, Saulo queria conhecer quem era Jesus. Mas ele aqui já sabia o quê? Que para mim conhecer esse Jesus, eu tenho que orar e jejuar ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia. Porque sem Jesus e oração, não vai ter mover. É verdade. Eu e você não somos nada. Se eu e você não tiver com o joelho no chão, Verdade. a misericórdia de Deus. Se eu e você não estiver orando e jejuando certinho, a misericórdia de Deus não vai nos alcançar. É verdade, Jesus. Não há cristão que fique em pé se ele não estiver orando e jejuando. É verdade. Porque eu te falo para vocês, a luta é grande. Agradeço eu e você pela misericórdia de Deus que tem todos os dias para nós. Verdade. Glória a Deus. A Bíblia fala que quando Paulo ficou 3 dias orando e jejuando, o Senhor apareceu numa visão para Ananias. A Bíblia fala que lá em Damasco tinha um discípulo do Senhor, chamado Ananias. E o Senhor foi até Ananias e falou. E Ananias respondeu para o Senhor: eis-me aqui. E o Senhor falou assim: Ananias, se dispõe e vai na rua que se chama direita. Glória a Deus. Vai na casa de Judas, Glória a Deus. e lá estará um homem por Aleluia. nome Saulo, e ele está orando. Glória a Vocês podem Deus. ver aí na sua Bíblia que está desse jeito. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus fala para ele assim: ei, vai, porque ele está orando. Glória a Deus. Ele não estava aqui sentado e preocupado, não. Ele estava orando.